Feche teus olhos. Espírito Santo, ministra sobre nós hoje aqui. Nós queremos algo fresco do céu sobre nós. Nós queremos a tua presença e glória manifesta, real em nós e através de nós. Que vidas hoje aqui sejam completamente transformadas, marcadas, impactadas pelo poder do teu Espírito. Pai, eu oro para que o Senhor envie anjos agora aqui, anjos ministradores nesse lugar, que esse ambiente seja transformado agora, que seja um ambiente do céu nesse lugar aqui, que possamos sentir, ouvir a movimentação celestial aqui, que a escada de Jacó seja estabelecida aqui, anjos subindo e descendo neste lugar. E eu repreendo agora toda obra do inferno, toda distração, toda aflição, todo ataque do inimigo contra cada vida que está aqui. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos agradecidos, e eu declaro que nessa noite, curas, milagres, transformação, ativação, empoderamento, vai ser liberado nesse lugar. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor aí para eu limpar minhas lágrimas. Aleluia. Aleluia. E hoje é minha última pregação aqui como um morador daqui. Então, as próximas, você interestadual, tá? Para estar aqui, vai ser mais chique, próxima vez que eu estiver aqui. Então, você valorize a próxima, você vai valorizar mais. Essa eu ainda sou daqui, de casa, tá? Aleluia. E eu, perguntando para Deus o que eu poderia trazer como essa última instrução, essa última pregação, estando aqui ainda, né? E hoje eu quero que a sua mentalidade, a sua forma de pensar acerca de algumas coisas, talvez sejam transformadas para que você viva o sobrenatural diariamente. E alguém tinha até perguntado sobre o culto de hoje, né? Se ia ser um culto normal, né? O povo, quando vê, eu acho que já vai ser vigília e tal, talvez seja, né? Aleluia. Já que é a última mesmo, né? Aí, já. E em nome de Jesus não vai ser normal, amém? Vai ser sobrenatural, amém? Essa é a minha expectativa. E onde Jesus está, o sobrenatural está disponível para nós acessarmos. E vou começar com algumas perguntas. Quem estava de manhã, não responda nada, fique em silêncio, tá? Deixa o seu irmão responder. E você que está aqui é para você responder, tá? Fala sim, não, o que você achar, mas seja honesto, verdadeiro na sua resposta. Quantos desejam e aguardam a vinda de Jesus Cristo? Levante sua mão aí. Quantos desejam esse momento? Amém. Responda rapidamente aí. Não tem resposta certa, tá? É para você responder. Por que você deseja a vinda de Jesus Cristo? Fale aí. Várias respostas. Acabar com o sofrimento. O que mais? Quem levantou a mão, você tem que ter algum motivo que você querer, né? Então fala. Eternidade. O que mais? Vê-lo. O que mais? Céu. O que mais? Quem respondeu aí, tem gente que quer que Jesus venha, mas nem sabe por quê, né? Nem sei por que ele quer que ele venha. Tem que ter algum motivo que você quer, né? Alguém mais aí quer responder? Está com medo? Estou com medo de ir para o céu. O que mais? Viver com ele eternamente.
Outra pergunta agora. A maioria deseja, aguarda a vinda de Jesus. Quantos querem que Jesus, quantos gostariam, se você pudesse escolher? Você gostaria que Jesus voltasse hoje? Levante a mão. Quantos gostariam que ele voltasse hoje aqui? Já diminuiu as mãos, né? Eu quero que Jesus volte, mas hoje não, né? Amém, não tem problema, tá? Então, mas tem alguns que gostariam que ele voltasse hoje. Ok. Quantos gostariam de morrer hoje? Falasse assim, ó, Deus falou, você vai morrer depois desse culto aqui. Levanta sua mão aí, quantos... Não, se Deus falasse assim, ó, te dou a opção de você morrer hoje, você quer? Ó, os irmãos, vamos orar para esse irmão não morrer hoje, amém? Aleluia. Já vamos repreender. Não leva hoje, não. Amém. Para quem respondeu que quer que ele volte hoje, faz sentido você querer ir para a glória hoje. Agora outra pergunta. Estou fazendo perguntas para você ir refletindo, amém? Vamos refletindo juntos aqui. Quantos tem alguma pessoa que você ama muito, ou algum familiar que, se Jesus voltasse hoje, talvez estaria perdido eternamente? Quantos tem? A maioria deve ter alguém que você ama muito, que talvez ainda não foi alcançado por Jesus, né? E aí a gente começa talvez a refletir mais, né? Porque às vezes a gente quer, e motivos certos e muito bons, queremos que Jesus volte, porque às vezes, porque o mundo está mal, sofrimento e problemas, eu quero viver logo essa plenitude, essa eternidade. Mas a maioria das vezes eu olho nessa perspectiva, eu estou olhando para a minha vida que está ok, vamos dizer assim, né? Mas quando eu falo, talvez uma pessoa que você ama muito estaria perdida eternamente, talvez a gente já começa a sentir diferente. E a maioria de nós, a gente já automaticamente, a gente aprendeu assim, né? E a gente canta assim, né? Para Jesus voltar logo e me leva, e que se exploda e tudo, né? Não quero estar aqui, quero ir com Jesus e que se exploda o mundo. Tem muitas músicas até que são mais ou menos nessa narrativa aí, né? E como um cristão, né, de berço, eu aprendi assim também, né? Aprendi a pensar assim. Só que, no fundo, sinceramente, no fundo, e talvez se você pensar sinceramente, talvez eu não queria, na verdade, que Jesus voltasse logo. E principalmente na minha juventude, adolescência, quando eu não era nem casado, eu falava, não, eu quero casar primeiro, quero ter filhos, eu quero ser alguém na vida, quero pelo menos viajar para Cuiabá, Varza Grande, né? Era de Rio Branco, quero pelo menos a capital, conhecer, né? Não quero que Jesus volte agora. Mas era ruim eu falar isso, né? Então, parecia que não era crente se falasse isso. Mas, no fundo, existe, dentro de cada um de nós, um clamor por um propósito, que não é simplesmente eu ser salvo e não ir para o inferno. Jesus me salva para algo, para eu fazer algo. Ele me dá uma missão. Porque se o evangelho fosse só eu ser salvo e ser livre do inferno, a gente faria o apelo aqui, quem entrega sua vida para Jesus, confessa Ele como seu Salvador, amém, você é batizado, depois pode ir para a glória, Jesus já levaria, se fosse simplesmente esse o propósito. Mas Ele nos chama, nos salva para algo, e também para ser esse instrumento de salvação para o mundo, aleluia? E talvez até esse pensamento que nós acostumamos, nós somos ensinados, né, a ter
essa mentalidade de quero vazar, não quero estar aqui quando as trombetas tocarem, né? Tem até uma música assim, né? E talvez seria talvez um pouco até egoísta, né? Porque eu estou pensando em mim e eu quero que o mundo se lasque e que o anticristo pegue todo mundo que ficou, né? Mas nosso Deus é um Deus compassivo, cheio de amor, Ele não quer que ninguém se perca, amém? Ele nos chama para também fazer parte dessa colheita, Ele quer reunir todos os filhos dele. E, inclusive, essa mensagem, né? Ela me trazia muito medo. Não era nem temor, era medo mesmo. Quando falava, Jesus está voltando, né? E às vezes vinha até com aquelas meio terroristas, né? Que Jesus está voltando e não sei o que, quem ficar vai se lascar com Satanás aí, não sei o que. Então, na verdade, o sentimento que vinha era medo. Não sei quantos também sentiam isso. E tem um lado bom dessa mensagem. Tem um lado bom que, sendo pelo medo ou não, isso gera um senso de preciso mudar minha vida. Se eu estiver errado, eu preciso viver em santidade. Eu preciso viver a palavra, porque Jesus está voltando. Só que também ela carrega uma mentalidade imediatista e não geracional, e não a longo prazo, talvez. E eu talvez nem penso nas minhas gerações, no que eu posso fazer e contribuir para outras gerações, um legado, porque eu penso, se ele vai voltar a qualquer momento, está voltando, pode voltar agora, amanhã, não compensa eu ir estudar, eu ser alguém na vida, em uma profissão e tal, é melhor eu ficar só orando então, né? E com essa mentalidade, um tempo que essa mensagem era muito mais forte, a igreja, como um todo, começou a não mais querer fazer as coisas de longo prazo. Nenhum cristão queria ser um médico, nenhum cristão queria estudar para ser algo grandioso, porque se Jesus está voltando, não compensa eu fazer isso. E os filhos das trevas tomaram todos esses lugares, na política, nas profissões de cargos elevados e tudo mais. E Deus, Ele quer que os filhos dele tomem esses lugares altos na sociedade, para que assim toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, através dos filhos dele, amém? E então, talvez essa mentalidade imediatista, ela descarta um pouco esse plano que Deus tem, que em Cristo Jesus Ele começou, porém, Ele chama a igreja para concluir esse plano. É como um jogo de futebol, e Jesus é o técnico do jogo, os anjos estão lá na torcida, a igreja está jogando, só que aí a gente fala, não, está muito ruim, esse jogo está difícil, Jesus, vem logo aqui, resolve esse jogo aqui para nós. E não pode, né? Vocês não entendem muito de futebol, mas é o que eu saiba, o técnico não pode jogar lá, né? Para resolver a partida. E Jesus chama a igreja para cumprir esse propósito e vencer o inimigo. A Bíblia fala, breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É dos nossos pés. Nós que vamos esmagar Satanás. A igreja é o corpo de Cristo. Sendo o corpo de Cristo, o pé também é a igreja. E quem esmaga Satanás é a igreja. Aleluia. Jesus já fez e nos deu autoridade para fazer isso. Aleluia. Mas agora a responsabilidade é nossa. E existe uma expectativa do céu. Calma que você vai entender tudo que eu estou falando. Existe uma expectativa do céu a nosso respeito. Lá em Atos 3, do 19 ao 21, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha,
ou retenha, até aos tempos de restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Contém que os céus retenham a Jesus, até o tempo da restauração de todas as coisas. Jesus, ele sempre incentivou nós como igreja a fazer o que ele fazia, e obras maiores ainda, né? Ele falou, se você crê em mim, como diz as Escrituras, vocês vão fazer as obras que eu faço, e maiores. Em vários momentos, Jesus provoca os discípulos a fazerem as coisas que ele estava ensinando e mostrando, né? Certa vez, quando tinha uma multidão com fome, e Jesus falando, provê aí o alimento, né? E eles, nós não temos, se tivesse dinheiro, tanto não teria para alimentar essa multidão. Jesus falou, dá vocês de comer a eles. E Jesus mostrou como fazia. E depois teve um outro episódio assim, também os discípulos não sabiam o que fazer, e Jesus mostrou de novo. Teve um episódio que Jesus estava no barco, dormindo, tempestade, os discípulos, vamos morrer. E eles acordaram Jesus, mestre, o senhor não se importa que nós vamos morrer aqui? E Jesus respondeu algo interessante, isso está lá em Marcos 4:40. Ele fala, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus provocou eles a algo. Jesus talvez esperava que eles fizessem algo ali. Vocês não estão entendendo ainda o que eu estou ensinando para vocês? Vocês estão com medo porque vocês não têm fé ainda? E ele mostrou e acalmou a tempestade ali. Lá em lá em Romanos 8:19, diz assim, por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação, a natureza, tudo que foi criado, está clamando para que os filhos de Deus se manifestem. Os céus estão clamando, a terra está clamando, mas muitos de nós estamos clamando para Jesus resolver os problemas. E os céus e a terra estão esperando que os filhos de Deus se manifestem como filhos maduros, que carregam essa presença. E hoje eu quero falar sobre essa realidade da presença. E quando nós falamos de presença, ela tem um sentido do fato de algo ou alguém estar em algum lugar. Comparecimento. Isso é presença. Ou o fato de algo ou alguém existir em algum lugar. Existência. E eu faço outra pergunta para você. Você crê que Jesus está presente aqui, agora? Quantos creem? Dê um sinal. Amém. Faz de novo a pergunta. Você crê, você acredita de verdade que Jesus Cristo está presente aqui agora? Levante a mão se você crê. Aleluia. E talvez você levantou por impulso também, né? Igual a primeira pergunta que eu fiz, talvez foi no impulso, nem sabe o porquê que você crê. E a maioria de nós, talvez nós temos essa fé dessa presença, muito mais do diabo e seus demônios do que de Jesus. Como assim? Imagina agora essa situação, tá? Imagina que um dia você acordou na sua casa e saiu lá na porta e tinha lá na frente da sua casa um bode morto lá, cheio de sangue, com um punhal na testa dele, com a sua foto lá na testa dele, escrito um monte de maldição, com sangue derramado lá na frente da sua casa, escrito um monte de coisa ao seu respeito, de ameaças. Como você se sentiria? Como você ficaria? Talvez alguns já ia desmaiar na hora, né? Talvez alguns ia morrer, ia ter um infarto ali só de ver, né? Talvez alguns já ia ligar na hora para a pastora Dinara, o pastor Reinaldo, vem aqui, tira esse trem daqui, ora por mim. Alguns talvez não iam dormir de noite. Alguns já iam começar a ver vulto, eu vou começar a ver demônio em todo lugar. Estou sendo perseguido, o diabo vai me matar. Alguns já iam começar a morrer, de fato, só pelo pânico, pavor.
Você ia crer tanto naquilo, você ia crer tanto no diabo e seus demônios ali, que você ia começar até a ver. Você ia começar até a ver e sentir essa presença maligna. Agora, imagina que Jesus, ele falasse para você: eu estou contigo. Imagina que Jesus falasse para você: não temas, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Imagina que Jesus não derramasse o sangue de um bode, mas ele derramasse o próprio sangue dele por você e falasse: o meu sangue te cobre, o meu sangue te protege, o meu sangue te guarda, o meu sangue te salva. Imagine. E tudo isso ele fez e falou, aleluia. Tudo isso ele fez e falou e fala a seu respeito. Lá em Mateus 28:20 diz assim, Jesus falando: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 18:20, Jesus falou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E aqui tem mais de 2 ou 3, amém? Então Jesus está aqui no nosso meio. Creia você ou não, mas se você crê, você consegue experimentar isso e sentir isso, aleluia. Mas talvez se um filho de Satanás falasse uma coisa para você, você ia crer tanto que você ia sentir tudo. Mas Jesus, ele fala muitas coisas a seu respeito, e você fala: ok, Jesus, está escrito aí, Jesus falou, mas ok. Mas talvez um filho das trevas te amaldiçoasse, você ia tremer. Uma vez, até me lembrei agora aqui, uma vez, acho que foi na 7ª série, 8ª série, tinha uma amiga não, né, colega de escola, e ela começou a virar bruxa. Uma vez ela lançou uns feitiços para mim. Eu tinha um amigo, eu e meu amigo que era cristão, e ela lançou uns feitiços lá para mim, para ele, falou os trem lá, escreveu até num papel, uns trem estranhos assim, e ele tá repreendido, nós ficamos com medo, né? Ficamos com medo, falei: meu pai, ora por mim, que amanhã me amaldiçoou. Aleluia. Mas você não tem que ter medo não, amém? Existe o maior que está conosco, aleluia. Lá em João 14, do 15 ao 20, Jesus falou o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Lá em João 16:7, Jesus falou: contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei. É algo poderoso que nós vivemos hoje, que talvez você não tenha dimensão de quão poderoso é, de nós estarmos aqui e para nós falarmos com Jesus, tocarmos Jesus, ouvirmos Jesus. Você não precisa ir hoje fazer uma viagem lá para Israel, talvez enfrentar uma multidão lá para tentar ouvir o que Jesus está falando, ou para tocar nele, ou para sentir ele. Você pode aqui mesmo fechar os seus olhos e falar com ele. Ele te ouve e ele fala com você. E se você tiver mais fé ainda, você pode até vê-lo. Aleluia. Você não precisa morrer para você ver Jesus. Aleluia. Você pode acessar esse lugar, esse santo lugar. A propósito, Jesus apareceu para muitas pessoas depois da ressurreição. Lá em 1 ou 2 Coríntios fala que Jesus apareceu para os 12, Jesus apareceu para 2 no caminho de Emaús, Jesus apareceu para os 70, depois apareceu para 500 pessoas, ele apareceu para o apóstolo Paulo, que estava escrevendo isso também. Jesus continua aparecendo, aleluia, ele continua se revelando.
E talvez se ele estivesse aqui hoje em carne, ia ser mais difícil, porque se ele estivesse aqui em carne, ele não estaria ali na outra igreja ali. Se ele estivesse na outra igreja ali, nós teríamos que ir lá na outra igreja para ver ele. Mas graças a Deus que ele nos enviou o seu Espírito. É por isso que ele falou, é melhor eu ir, porque agora eu não vou estar só em um lugar, eu vou estar dentro de você. Eu vou fazer morada em você. Então é uma presença que pode ser constante em todos os momentos conosco. Aleluia. Aleluia. E como nós cremos, muitas vezes nós negligenciamos essa presença, nós vivemos como se não existisse essa presença. E é por isso que talvez a gente até quer que Jesus venha, porque eu sinto tão distante dele, que parece que eu não tenho essa presença dele, que eu preciso, talvez ele venha para eu sentir que ele está comigo. Às vezes eu não creio que ele de fato está aqui, e não vivo como se ele estivesse aqui. E por isso, talvez eu vou querer outra forma de sentir que ele está aqui. Porque eu iria querer que ele venha se eu vivo com ele aqui hoje, agora. É um chamado não para esperar ele vir, mas é um chamado para viver essa realidade hoje, agora, de ser um com ele, de fato, como a Bíblia fala, de viver essa amizade, esse relacionamento com o Espírito de Deus no dia a dia. Aleluia. E às vezes nós queremos que ele venha, na verdade, para nós fugirmos dos nossos problemas, para que ele resolva muitos dos nossos problemas. Tudo isso que eu estou falando parece algo simples, mas se você muda isso, você muda a sua vida, o seu dia a dia, quando você vive consciente dessa presença. E nós, inclusive, vivemos uma vida pecando muito mais quando nós estamos sem a consciência dessa presença. Quanto mais sem a consciência dessa presença eu caminho, eu vivo, mais propenso eu vou estar a pecar, a falhar. Não estou falando que você nunca vai pecar, nunca vai falhar. O pecado deve ser uma falha na sua vida, não deve ser uma vida no pecado, amém? Você foi tirado das trevas para a luz, amém? Mas se eu não vivo consciente dessa presença no meu dia a dia, vai ser muito mais fácil você pecar. Exemplo, digamos que, imagine que Jesus está aqui do meu lado, Jesus, e Ele está, aleluia, e imagina que eu estou consciente que Ele está, e talvez aconteça um problema na minha casa, e meus filhos começam a arregaçar minha casa lá, né, que acontece muitas vezes lá em casa, né, mas quando eu estou consciente dessa presença, eu trato meus filhos diferente. Pô, Jesus está aqui, não vou dar um tapa no meu filho, né? Jesus está aqui do meu lado, né? Mas quando eu estou mais inconsciente dessa presença, você até xinga, né? Alguns aqui não, nessa igreja não, né? Outra igreja aí, tem irmão que até xinga os filhos, né? Amaldiçoa os filhos, não sei o que, não sei o que lá. Mas se talvez Jesus estivesse do seu lado, você não ia falar isso. Ou às vezes até com a esposa, né? A esposa, às vezes demonia, né? A minha não, né? Outras aí, às vezes fica meio demoniado e começa a falar uns trem pro marido. Só que se Jesus estivesse do meu lado, né? Agora eu vou colocar eu no exemplo, mas esse exemplo não é real, tá? Imagina que a Adriele fala um monte de coisa para mim, e eu estou com Jesus aqui do meu lado. Como que eu iria responder a ela, né? Eu ia falar, ô meu amor, te amo tanto, nossa, sei que você teve um dia ruim, né? Vou te dar o seu cartão de crédito para você ir lá no shopping gastar. Ó Jesus, ó, você vê que esposa maravilhosa que eu tenho, né? Mas quando eu estou inconsciente dessa presença, talvez já tem uns que dá até voadeira, né, na esposa. Sai mulher, vou mandar você de volta lá para sua casa, sua mãe. Quanto mais inconsciente da presença eu viver, mais você vai ter conflitos. No trânsito, talvez, imagina que Jesus está no seu carro do lado, alguém te fecha, e você sabe, Jesus está aqui, você vai falar, talvez teve um dia ruim, né, Jesus, esse cara aí, olha só,
Mas Deus, o Senhor abençoe ele, Jesus, abençoe ele. Mas quando não, né? Aqui nessa igreja também não tem assim, né? Quando o cara fecha, já abre o vidro, já mostra um Pai do Senhor, né? Um dedo, sei lá, já xinga, já fala umas coisas, porque não está vivendo consciente dessa presença. Talvez até alguns aqui, né? Quer dizer, que não, em nome de Jesus. Ou se tinha, não vai ter mais depois desse culto. Talvez você até tenha algumas coisas lá no seu celular, talvez alguns grupos lá, algumas redes sociais, ou sites que você entra lá. Mas se você, imagina que Jesus está do seu lado aqui, olhando o que você está vendo lá. Talvez você não entraria em certas coisas, ou veria certas coisas. Por que você faz isso? Porque você vive como se Ele não estivesse. E Ele está. E se Ele te tirou das trevas para a luz, os seus olhos são os olhos dEle agora. As suas mãos são as mãos dEle. E Ele não quer que você viva mais uma vida no pecado. Porque Ele te ama, que Ele quer isso. Porque o pecado faz mal para você. O pecado te mata. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos então ser uma igreja, ser pessoas conscientes dessa realidade, dessa presença que está disponível, está aqui agora. E não quer só estar aqui agora, mas quer viver com você durante todo esse ano. E muitas vezes nós, como igreja, nós até parecemos os judeus às vezes. Os judeus ainda estão aguardando o Messias. Eles aguardam o Messias. E muitas vezes a igreja, parece que Jesus não fez nada na cruz, e eu estou aguardando que Ele venha resolver. Parece que Ele não consumou nada na cruz, e eu fico aguardando que Ele venha e faça alguma outra coisa. E eu não entendo o que Ele já fez na cruz do Calvário, que é poderoso. É poderoso, a cruz é poderosa. A cruz abalou os céus e a terra. A cruz abalou o inferno. A cruz fez um novo céu, porque antes da cruz não existia alguém que tinha vencido na terra e se assentado no trono nas alturas. É por isso que Jesus falou: agora, depois de ressurreto, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele nos envia: agora vão, discipulem as nações. Nós ignoramos o que Jesus fez e falou. Nós não cremos de fato. Jesus falou: vocês vão receber poder quando o meu Espírito descer sobre vocês. E não é simplesmente para orar em outras línguas. É um poder para fazer o sobrenatural. É um poder para trazer o céu para a terra. Aleluia. Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha é alguém que presencia algo, que vê algo. Não tem uma testemunha aqui que você fala sobre esse fato: ah, não sei, não vi nada. Então você não é testemunha. Testemunha, Ele nos chamou para ser testemunha. Aleluia. Jesus falou para nós fazermos discípulos de todas as nações. Jesus falou que o que nós concordarmos, o que nós ligarmos na terra, vai ser ligado, vai ser concordado pelo céu. O que você autorizar na terra, os céus autoriza. Cuidado. Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. Aleluia. E nós atraímos o que nós somos ou estamos mais conscientes. Já estou encerrando. O que você está mais consciente, você libera no ambiente. Jó, ele falou o seguinte, lá em Jó 3:25: porque aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Isso depois ele ter perdido tudo. Ou seja, Jó, na verdade, ele fazia os sacrifícios, as coisas lá, porque ele temia perder tudo aquilo, temia. E o que ele temia sobreveio. Ele estava consciente do problema. Jesus, no exemplo que eu dei, no barco, tempestade, e ele estava dormindo, ele estava consciente de uma paz que excede todo entendimento. Porque você dormir numa tempestade, você tem que estar com uma paz extraordinária, sobrenatural. Ele estava tão consciente dessa paz que quando ele foi chamado, ele liberou essa paz e a tempestade se acalmou. O que você está mais consciente, você vai liberar no ambiente, você vai liberar na sua casa, você vai liberar no seu trabalho,
Você está consciente do problema, da falta, da escassez? Cuidado, que talvez você vai viver mais falta, mais escassez. Agora, se você está consciente da provisão, do sobrenatural, do milagre, você vai viver os milagres, o sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Nós somos a união dos céus e da terra. Jesus nos chama para ser a união dos céus e da terra. Nós somos espírito, nós somos seres espirituais, e Deus nos fez, nos moldou do pó da terra, matéria terrena, e assoprou desse espírito, que é o que nós somos de fato. Ou seja, nós temos terra e céu dentro de nós, e isso é por isso que o homem tem autoridade sobre a terra, e é por isso que Jesus teve que se fazer homem, para resgatar de volta essa autoridade que o homem perdeu sobre a terra. E o homem perdeu, o espírito, o que era espiritual, morreu. Mas Jesus, ele morreu na cruz para restaurar de volta o céu dentro de nós. E não só restaurar essa realidade celestial em nós, mas para nos restaurar, para sermos essa morada dele, a morada de Deus no Espírito, para que essa presença nós não só possamos sentir e viver, mas carregar essa presença. Aleluia, aleluia. E hoje, essa presença real e palpável quer se manifestar na sua vida. Se coloque de pé agora. E não é sobre você menosprezar ou desprezar a segunda vinda de Jesus, mas é sobre você entender e valorizar a primeira. É sobre você entender e valorizar o que Ele já fez na cruz, o que Ele já consumou na cruz, para que você viva hoje essa realidade. Aleluia. Não é sobre você viver aguardando Jesus voltar, mas é sobre você viver essa realidade do Jesus ressurreto que está vivo e vive hoje, e essa presença está disponível hoje para nós caminharmos debaixo dessa presença. Ele rasgou o véu para nós acessarmos essa presença, Ele rasgou o véu para que essa presença faça morada, não mais num templo feito por mãos de homem, mas faça morada nesse templo de carne e osso que somos nós. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E isso não é sobre o fim, porque no fim todo olho verá. Jesus está falando de uma realidade agora, atual, presente. Você pode contemplar Ele com cara descoberta, refletindo como no espelho, a mesma imagem do Senhor, e você vai sendo transformado à medida que você contempla a face de Cristo Jesus, de glória em glória. Feche os teus olhos, estenda as suas mãos. Esta presença real, doce, poderosa, extravagante, avassaladora, quer se manifestar hoje em você, e não só em você, mas através de você. Espírito Santo, que o Senhor se manifeste agora sobre cada vida que está aqui, que crê nessas palavras, que crê que o Senhor está aqui, que elas possam não só crer hoje, mas ter uma experiência, sentir de fato que o Senhor está aqui. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. De mãos estendidas, olhos fechados, acesse esse lugar da presença, da glória de Deus. Vem Espírito Santo, mais. Tua presença é real. Não se distraia agora.
Queira experimentar, provai e vede que o Senhor é bom. Queira experimentar dessa presença. Queira experimentar, creia que Ele está aqui. Creia de todo o seu coração e de fato Ele está aqui. Vem, Espírito Santo. Enche esse lugar com a tua presença. Enche esse lugar com a tua glória. Oh, ribiassondere mandara la massore que te remachá. Ribia la bassore le mandoro bosso. Oh, Jesus. Totalmente a ti. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar. Uou! A presença dEle está disponível. Então adorarei. Então me renderei totalmente a ti. Então Oh, Jesus. Mais Deus. então adorarei. Então me renderei totalmente a ti. De olhos fechados, mãos estendidas. Você que ora em outras línguas agora, comece a liberar do seu interior novas línguas. Receba novas línguas. Você que ainda não ora em outras línguas, receba hoje essa linguagem espiritual de oração. Oh, ribiassondere machandere bassar. Comece a mover as águas do seu espírito. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh, rapapapapapapapá, rababababababaçô, remenecotorolobossore mandara labaxá. Vem, Espírito Santo, mais. Oh, mais. Mais da tua presença, mais da tua glória. Ei, rapapapapapapá, requetorobossore mandara labaxá. Ei, existe mais, está disponível, está disponível. Oh, robandarabassore ele mandara labaxar. Fogo de Deus. Oh, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ele está aqui, Ele está aqui. Oh, Ele está aqui. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Oh, Jesus, 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 Jesus. Aramassuye cotorobossore le mandara labaxar. Mais Deus, mais Deus, fogo de Deus, mais o teu Espírito. Ei, receba mais, mais. Arapapapapapapapapá, requeterebossore le marabaxá. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Ei, Jesus, 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 Jesus. Oh,
Vem aqui na frente rapidamente, você que quer esse toque de Jesus sobre a sua vida, um toque que transforma a sua vida para sempre. Venha rapidamente, rapidamente, estamos encerrando já. Rapidamente, rapidamente, a última oração. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Venha bem na frente aqui, cola mais na frente. Mãos estendidas, de olhos fechados, não tenha medo. O Senhor quer tocar você para carregar essa presença, carregar essa glória, aonde você for, onde você estiver, no seu trabalho, a glória vai encher o lugar. Na academia, onde você estiver, a glória vai encher o lugar. Na corrida, onde você for, essa glória, esta presença quer invadir. Oh, Jesus, 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 Jesus. Roma sore que to Roma nala masere baha. Resu ye kotori mahandres. Redios te bahande korobasa. Dor Yesu relemo no kiasa. Oh, mais Espírito Santo, mais a tua glória, mais o teu poder. Oh, rodeado de anjos, aonde Deus irá. oh, Jesus. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei a mim, com os seus olhos em chama, eu perguntei sobre os seus olhos. Oh! Fogo de Deus está nesse lugar, a glória de Deus está aqui. Ei! Choralabababa sorelequeteremassa. Deus! Oh, não seja um espectador hoje. Queira mais, deseje mais. Ei! Chorracalaba sorelebandaralaba. Ei! Mais! Fogo de Deus! Fogo de Deus! Fogo de Deus! Ei! Rap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 á! Oh! Mais! Shekerebalabassorelebabababacê! Mais! Oh! Mais, Deus! Oh! Oh, Deus! Choqueteremessurielabachá! Jesus, 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 Jesus! Oh, rabababassorelemandaralabachá! Mas sheketeremessurienderemacê! Oh! Existe um amor, Aí está! Aí está! ciumento que Oh! Churrap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 á! e a minha vida, Mais! Ei! Mais, Deus! Oh! Mais! Arabababasorelebarabachá! queimando de fogo, Oh! queimando de Oh! chama de fogo. Oh! Oh! Mais! Fogo de Deus! Chorribacandorobalabassa! Ei! Deus! Oh! Mais, Deus! Fogo de Deus! Fogo de Deus! Do alto da cabeça, planta dos pés! Mais! Oh! Remamamamamamacê! Oh, Deus! Oh! Oh!
Oh! Uma nova unção, uma nova autoridade. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Esse lugar está cheio da glória de Deus. A glória de Deus. Oh! A glória de Deus. Oh! Oh! Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Jesus. 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 Adore a Ele, exalte ao Rei da Glória. Oh, Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está vivo. Oh, Rei da Glória, Rei da Glória. Oh, Ramandoro Bossore Le Maralabachá. Ei, Recolo Bossore Le Mandaralama. Oh, Rimandalamassá. Oh, Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus está vivo, Jesus está aqui. Jesus está aqui, Jesus está vivo. Ah, Deus, ó Deus. Ah, Jesus. Ah, Deus.
Jesus. Jesus. Vem aqui, Wilson, Nayara, vem aqui. Aleluia. Estenda as mãos, fecha os olhos. Aleluia. Vejo o Senhor liberando sobre vocês uma nova autoridade. Vejo o óleo fresco sendo derramado sobre vocês, uma nova sensibilidade da presença do Espírito Santo. Oh, Jesus! E Ele vai usar vocês uma nova medida de poder, de autoridade. O Senhor diz para vocês: não tenham medo, não tenham medo. Oh, oh, Jesus, Pai, libera sobre os teus filhos, Pai, essa nova medida de autoridade, de poder, de unção sobre eles, que venha do alto da cabeça à planta dos pés, como um fogo líquido sobre eles. Oh, oh, rap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 á. Oh, Deus. Oh, Jesus, Jesus. Deus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Espírito de Deus está aqui. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Camila, estenda suas mãos. Vejo o Senhor te levando a novos lugares. Vejo muitas vidas sendo curadas, libertas através da sua vida. Não só da sua vida, mas a vida do Vitor também. Vejo o Senhor usando vocês como família para curar famílias, curar gerações, porque das famílias gerações serão curadas. Oh, e o Senhor te reveste com uma nova roupagem para os novos desafios, para as novas estações que virão. Não tenha medo, não pare, continue, avance. Oh, está vindo um tempo onde a luz que Ele colocou em você, Ele vai colocar em lugares mais altos para iluminar mais pessoas. Espírito Santo, libera sobre a tua filha, Pai, deste novo manto, desta nova roupagem, para esse novo tempo, que revista ela, que esta unção se apegue até mesmo nos ossos dela. 1, 2, 3, fogo de Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh, oh, Jesus. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Jesus. Aleluia. Vamos encerrar. Dê as mãos para alguém agora, hein? Você carrega essa glória, você carrega essa presença. Dê a mão para alguém, pode fechar o corredor aí. Simplesmente agora seja consciente dessa presença, dessa glória que você carrega. E permita que essa glória, essa presença que você carrega, seja liberada sobre a vida do seu irmão que está do seu lado aí.
Você é um condutor da glória de Deus. Você é um condutor da presença de Deus. Oh, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Flua aqui, Espírito Santo. Flua aqui, Espírito Santo. Flua, Pai, de cada vida aqui. Flua no seu corpo, Espírito Santo. Flua no seu corpo, Espírito Santo. Flua no seu corpo. Oh, Espírito Santo. Oh, rimassore que te rebalabachá. Oh, chorrababababasote que remassore le mandala labachá. Oh, receba mais, pegue mais, pegue mais. Receba mais aí, Silvânia. Receba mais. Receba mais, Rose. Receba mais, pastora Rose. Mais. Hey! Hey! Fogo de Deus. Oh! Mais. Que rebalaba sobre le barabasa. Oh! Receba mais, receba mais, receba mais, conjunto, receba mais, recebam mais, recebam mais, recebam mais, recebam mais. Oh, rabandara labandara shekere mandara basa. Enche no Senhor, enche no Senhor, até transbordar, Senhor. Queremos transbordar, Senhor, transbordar, Senhor. Oh, oh, riaçore que quereba labaxá. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, debadacochete lemasike o rei mahande lebasa. Oronde lebasore le mandara la macha. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tati, receba mais aí onde você está agora, receba mais de Deus. Uma nova chama sobre a sua vida, uma nova paixão por Jesus sobre a sua vida. Mais. Ei, rapapapapapá. Mais. Do topo da cabeça à planta dos pés. Oh! Chorri via sore mandala baixar. Oh! Mas Deus! Oh! Como fogo! Como fogo! Como fogo!